Olá, meu querido, olá, minha querida, chegando aqui com vocês, pessoal, isso mesmo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre avivamento. Eu não vou falar de forma profunda, não. Eu vou falar de forma bem rasteira, isso mesmo, para que vocês possam me entender, né? Então, pessoal, avivamento é uma coisa, é uma necessidade, né? A gente entende o seguinte, que não pode haver avivamento sem a cooperação do homem, O homem é parte também integrante desse avivamento que tanto se fala, né? No decorrer da história, nós vemos assim vários focos de avivamento, né? No mundo de uma forma geral, não é? Então, Deus se derramando. Mas vamos para a palavra, rapidinho aqui na palavra. Aí está. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem, né? Aqui nós observamos um derramar, não é? Ou seja, todos foram cheios, né? Não teve ninguém ficou de fora. Todos que estavam ali no cenáculo, não é? Observe, pessoal, que quando Jesus ressuscita, Jesus não mandou o pessoal pregar o evangelho, não. Ele mandou o pessoal orar, foi. Ele mandou o pessoal orar, porque na verdade eles teriam, claro, que dar continuidade, né, à missão, tá? O projeto de Deus, claro, né, de expansão até alcançar a visão de Jesus, né? A visão de Jesus é até os confins do mundo. Observe que quando Jesus ressuscita, ele estava com aquele fogo, né? Com aquela chama dentro dele, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a instrução de Jesus foi para que eles fossem para o cenáculo e orassem e esperassem o Espírito Santo descer, não é? E a partir de então, claro, eles seriam testemunhas, né? Eles seriam enviados para, claro, dar continuidade à missão, né? Que Jesus entregou na mão dos apóstolos, entende, pessoal? Porém, eles tinham que ter uma experiência, não é? Uma experiência, digamos assim, sobrenatural, uma experiência espiritual, além daquelas que eles tinham tido, não é? Ou seja, eles precisavam de ter uma experiência, não é? Então, Jesus, ele ficou 3 anos e pouco ali com eles fisicamente, não é? Agora, digamos assim, o Espírito Santo viria, não é? E aí ele testemunharia de Cristo, não é? E o Espírito Santo, ele habitaria dentro do homem, não é? Porque agora o homem estava, não é, com seu coração, a sua vida limpa, e aí ele estava ali habilitado para receber o Espírito Santo e a partir de então ele ser ali, né, um veículo, um canal, um instrumento, entende? Para levar, claro, aquilo que é a palavra de Deus para as nações, para o mundo todo, de então, não é, até chegar a nós. Isso aí a gente deve à ação do Espírito Santo. Então aqui nós podemos dizer que foi, digamos assim, um avivamento, não é, da igreja primitiva, ou a igreja que Cristo deixou ali na terra, não é? Muitas pessoas dizem assim, a primeira igreja foi, quem fundou a igreja? Foi o Papa, foi fulano, foi ciclano, foi Pedro. Não, quem fundou a igreja foi Jesus. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Por que ele é o cabeça? Porque foi ele que morreu, que derramou o sangue, que deu a vida e que ressuscitou ao 3º dia, e todo o poder é lhe dado no céu e na terra, né? Então, não é Pedro que é o cabeça da igreja, não é o Papa, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, entende? Esses títulos aí, isso são títulos, entende? Quem morreu foi Cristo, mas a missão teria que continuar, e essa missão, ela tinha que ser uma missão, digamos assim, tinha que ser transmitida aquilo com vida, com energia, com unção, com autoridade, entende? Com poder de Deus realmente, entende? E para que isso acontecesse, eles tinham que receber e tinham que ter a experiência para levar para as nações, claro, não é? Aquele Cristo, aquele testemunho vivo, entende? De que realmente eles tinham experimentado, não é? Aqui a gente observa, pessoal, não é? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que ele falasse. Foi justamente isso que aconteceu. Um avivamento, um transbordar de Deus, uma visitação de Deus. De onde foi que veio? Veio de cima para baixo. Entende? Entendeu agora? Então, diz que veio como fogo, de cima para baixo. E aí, pousou na cabeça deles e desceu ali, contagiando e trazendo um êxtase espiritual, né? Uma presença magnânime, poderosa e sobrenatural de Deus na vida dos apóstolos. E a partir de então eles começaram a ter tiveram uma experiência nova, não é? Então ali está justamente um modelo, podemos assim dizer, não é? Quais são os elementos ou os requisitos para que haja, claro, não é, um avivamento? Um avivamento que eu digo assim, genuíno, rochedo, não é? Não é esses avivamentos aí que você vê, esse focozinho aí de movimento, não. Isso aí não é movimento, isso aí não é avivamento, não. Isso é os movimentozinhos aí, isso aí não tem nada a ver com avivamento. Muitas pessoas, às vezes, elas acham que avivamento é você cair, né? Você ter aquele êxtase, né? Realmente a pessoa, quando tem uma experiência espiritual, ele tem um êxtase, ele tem aquele êxtase, ele sente aquela presença, ele sente aquela unção, ele sente aquele manifestar de Deus, aquela visitação de Deus, aquele transbordar do Espírito no seu espírito, não é? Ele sente isso é uma experiência verdadeira, genuína, não é? E ali cada pessoa tem uma forma de manifestar essa experiência. Isso vai da maturidade de cada um, entende? Então tem uns que caem, tem uns que rebola, tem uns que vai para ali, outros vêm para lá, outros rodam. Então isso aí vai da experiência de cada um, entendeu o que eu estou querendo dizer? E da maturidade de cada pessoa, entendeu agora? Agora cabe à pessoa entender que o espírito do profeta, que sou eu sou o profeta, você é o profeta, entendeu? Está sujeito, entende agora? Está sujeito, o espírito do profeta está sujeito. Então o que acontece? Você, no caso, você pode ter maturidade para ser cheio do Espírito Santo e não manifestar imaturidade, por exemplo, não é? Tem pessoas que, por exemplo, elas não se desenvolvem na sua vida espiritual. Elas até têm uma experiência espiritual, não é? Mas elas não se desenvolvem no seu espiritual. Entende o que eu estou querendo dizer? Paulo, ele diz assim, se você fala em língua, interprete, não é? Quantas pessoas falam em língua, mas nem nas línguas ele se desenvolve, entende? Ele fica limitado, porque a sua mente espiritual está limitada também. Por que está limitada? Porque ele não se abriu para algo mais profundo na sua vida. Então ele não explorou o espiritual, aquela porta que abriu para ele, entende? E ele fica nas suas concepções, definições e naquele achismo. Ele acha que o Espírito Santo ele se manifesta, tem que se manifestar desse jeito, não é? E muitas vezes tem mais do homem do que de Deus naquelas manifestações, porque cada pessoa tem uma, digamos assim, uma definição de como que o Espírito Santo se manifesta. E o Espírito Santo se manifesta muitas vezes de uma forma que não é a forma ou fórmula que as pessoas criaram, entendeu? Agora o que eu estou querendo dizer? Então, esse avivamento que nós esperamos, né? Nós sempre que pregamos o Evangelho, sempre estamos dizendo assim, é a última hora. Não é assim, pessoal? É a última hora. E essa última hora? Quando é que vai chegar essa última hora? Essa última hora, nós só podemos observar que existem o quê? Existem sinais, entende? Que dão a entender, certo? Que algo está para acontecer. Eu estive num congresso faz um tempinho já, viu? Faz um tempinho. E ali apresentaram a obra de Deus em uns 50 países, entende? Em uns 50 países. E aí mostrando, no caso, o que estava acontecendo nesses países e também, não é? Houve documentários, certo? Dos anseios, né? O que é que as pessoas estavam pensando naquele momento,
entendeu? Por exemplo, na África, por exemplo, em países aí do Oriente Médio, países da América do Sul, da América Central, entendeu? Enfim, etc, etc. Então, dava tudo a entender que estava todo mundo conectado com um só pensamento, ou seja, a vinda de um grande avivamento sendo sucedido, claro, pela vinda de Cristo. Entende o que eu estou querendo falar? Então, isso está para acontecer. Há sinais já no mundo todo de que algo sobrenatural vai se manifestar e que vai ser algo assim tremendo, vai ser algo extraordinário. Será algo universal, né? Porque esses avivamentos que a gente vê, por exemplo, aqui foi local, mas se manifestou para o mundo todo, não é? Porque o evangelho no caso, não é, as boas novas, e as boas novas, elas, claro, são intrinsecamente ligadas com o avivamento. A palavra chegou até mim porque houve esse avivamento, esse despertar espiritual na vida dos apóstolos, e o que acontece foi passando de um para outro, entende? É como naquele negócio de corrida, o cara passa a tocha, um sai passando pro outro, entende? A corrida dos 100 metros é alguma coisa desse tipo, entende, pessoal? E o que acontece é isso que está acontecendo no mundo, entende, pessoal? Nós temos alguns elementos principais para nós dizermos assim, poder dizer assim, que nós estamos detectando realmente um avivamento genuíno, verdadeiro, e que provém de Deus. Como eu falei no início, todo avivamento tem a participação divina e tem a participação humana. Entende agora o que eu estou querendo dizer? O avivamento que está para vir, no caso, no sentido mundial, não é? Será, claro, provocado pela ação divina nos corações das pessoas. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Os avivamentos que houveram até então, eles aconteceram ou se manifestaram através de pessoas, entende o que eu estou querendo dizer? Claro, através da ação do Espírito Santo. E o que acontece? Pessoas foram despertadas nas nações, não é? Entende? Na Europa, por exemplo, entende? Nós tivemos muitos avivalistas, pessoas que tiveram uma experiência diferenciada com o Espírito Santo, e eles levaram aquela experiência para, digamos assim, milhares de pessoas, não é? Ou seja, nós podemos ver na história focos, entende? Desse mover e desse avivamento de uma forma diferenciada. No entanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse avivamento, por exemplo, hoje, o que está para acontecer, ele não vai ser assim, por exemplo, Deus vai levantar a mim, entende? Para que seja, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui para que você possa entender. Deus vai levantar, por exemplo, o pastor Marcos Rosa para trazer um avivamento no Brasil. Não vai ser assim mais, não vai ser dessa forma. Deus vai levantar, por exemplo, alguém nos Estados Unidos para que haja um avivamento nos Estados Unidos, entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu acredito que esse avivamento vai ser universal. O próprio Deus, ele vai começar a soprar o Espírito, entende o que eu estou querendo dizer? Ezequiel capítulo 37, claro que ali não está falando, claro, de um avivamento espiritual, estava falando de um país, daquela nação de Israel, mas a gente pode ali pegar aquele texto ali e entender como é que funciona. Porque Deus disse assim: olha, profetiza sobre o vale de ossos secos, entende o que eu estou querendo dizer? Hoje nós podemos entender que essa questão universal e mundial, o próprio Deus vai soprar, isso mesmo. O avivamento não vai vir de cima para baixo, mas ele vai vir de baixo para cima, entendeu o que eu estou querendo dizer? Querido, se você for procurar entender, você vai entender o seguinte: nós estamos dentro de uma caixinha. Entende agora o que eu estou querendo dizer? Uma caixa, nós estamos numa caixa. Eu estou falando assim não como igreja, mas eu estou falando como denominação. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então, as denominações, elas não têm espaço para o avivamento. Não tem. Por quê? Porque elas estão na caixa. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então, elas têm aquele modelo, elas têm aquela fórmula, que tem aquele método, entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, aquelas que não estiverem abertas, entende? Deus, ele vai soprar de baixo para cima, entende o que eu estou querendo dizer? E aquelas que estiverem abertas, elas vão entender
a dimensão que está sendo soprada sobre elas, entende? Sobre ela. E aí ela vai justamente se abrir para viver aquele tempo, para viver aquele momento, entende o que eu estou querendo dizer? Enquanto que muitos estarão fechados, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que haverá um despertar, entende? Digamos assim, geral do povo, da igreja, entendeu o que eu estou querendo dizer? Não quer dizer que vai haver um despertar líder tal, fulano, ciclano e beltrano, porque já estão com a cabeça a cabeça já tá metrificada, bitolada, entende? Naquele sistema, entende o que eu estou querendo dizer? E o avivamento, ele desmonta tudo, pronto. É a ideia que eu queria falar para vocês, é isso aí. Avivamento, pessoal, desmonta tudo que for essa organização que tá aí. Vai desmontar tudo, isso mesmo. Entende o que eu tô querendo dizer? Então muitos, eu posso até dizer, nem desejam esse avivamento, porque vai desmontar essa questão aí, né? Essa questão mercantilista dentro do evangelho, vai ser tudo desmontado. Porque aonde o Espírito governa, existem mudanças e transformação, uma visão diferenciada do que é reino de Deus, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, isso aqui que eu tô falando é muito sério, entende o que eu tô querendo dizer? Então, quais são os elementos principais? E já tô tomando muito tempo aqui e termino não falando no que é principal. Um verdadeiro avivamento, muita gente diz assim, vem através da oração. É claro que vem através da oração, mas se não tiver a palavra, vai ser um avivamento aleijado, como existem muitos focos por aí. Não só no Brasil, fora do Brasil, né? Porque o Brasil é assim, pessoal, ele tem esse hábito de copiar as coisas lá de fora. Aí vai um grupo lá para um foco de avivamento que tá tendo lá em tal país, entende? Eles vão ver aquele foco, ver aquele momento e trazem uma coisa totalmente diferente daquilo que é realmente aquilo que Deus quer fazer e quer expressar naquela nação, não é, pessoal? E o que acontece é isso. Então, em primeiro lugar, eu acredito que a ferramenta principal é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus ali bem falada, ungida, inspirada, enfim, vai se gerar um avivamento deformado, né? E vem a palavra justamente com alguns requisitos, entende? Vem a palavra com a oração, entende? E em seguida o jejum, entendeu o que eu tô querendo dizer? E aí vem, quando tem essas coisas, a santidade entra também. Isso, porque se não houver esses 4 elementos, está faltando alguma coisa nesse meio aí, isso mesmo. Se você for pesquisar os avivamentos que houve no mundo, na história, você vai observar que houveram esses 4 elementos. Houveram a palavra, em primeiro lugar, houveram a oração, entende? Houve o jejum e houve clamor à santidade, porque Deus não se manifesta aonde não há santidade, não adianta. Agora, esse avivamento que virá no final dos tempos, né? Deus vai se manifestar de todo jeito, porque é o último tempo, né? As pessoas se arrependerão dos seus pecados. Deus vai se manifestar e as pessoas vão reconhecer os seus pecados e vão se abrir para esse mover que está para se manifestar e se revelar, no caso, nesses últimos tempos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, avivamento sem essas características, pode ficar certo que ele é deformado, que ele não tem essência e com certeza ele não tem aquilo que é justamente aquilo que Deus manifesta, né? Sua pureza, sua santidade, a sua verdade, a sua natureza. Pode observar que vai ter alguma coisa ali que não vai estar condizendo com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus quer fazer, tá certo, pessoal? Então tem muitas coisas aí que são frutos da mente, né? Infelizmente existe isso, não é? As pessoas muitas vezes não conseguem perceber, discernir e são até contra aqueles que já olham assim com um olho, né? Sabendo que na verdade
aquilo ali não é algo genuíno, não é? É um fogo, mas não é um fogo, não é um fogo genuíno, é um fogo, digamos assim, do Paraguai, entende? Algo de invencionices. Então, pessoal, vamos clamar, né, para que haja um verdadeiro avivamento no Brasil e que o Brasil ele possa ser digamos assim, um referencial, possa ser um instrumento, possa ser um veículo, né, espiritual para levar para outras nações esse despertar espiritual, não é? Porque a América ali só Deus soprando agora, porque para você ter ideia, né, eu vi até tá com uns 4 meses um anúncio foi de um pastor vendendo tudo, vendendo igreja, o templo com um povo dentro tudo, e dizendo aqui você entra aqui para ser pastor aqui e você ganha tanto, entende o que eu tô querendo dizer? Então é tipo assim, Ezequiel 34, os altares estão rachados e contaminados. E eu posso até parafrasear aquela palavra que a nora de Eli disse: e acabou, foi-se a glória de Israel, foi-se unção, rachou, foi tudo. Por quê? Porque há muitos interesses. E onde há interesse humano, a glória de Deus não governa, não se manifesta e ela não está ali. Pode ficar certo no que eu estou dizendo. Tá bom, pessoal? Foi só um bate-papo, uma conversa assim. Eu não procurei assim estudar nada, não procurei, enfim. São situações assim que já há 40 anos que a gente vem caminhando. E eu acredito que em relação a isso, no mínimo, tem que ter uma definição do que é avivamento. É um despertamento espiritual na alma, do espírito do homem, e vai trazê-lo para mais próximo de Deus, e vai fazer com que ele tenha sede de Deus e ele vai se sentir motivado para buscá-lo, né, em espírito e em verdade. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você puder, assine o canal, e ative as notificações. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.